Minhas cordiais saudações a todos aqueles que fielmente nos acompanham aqui pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Então vamos meditar o Evangelho desse próximo domingo, dia 21 de setembro, 25º domingo do tempo comum. É o Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Vamos ao texto. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão. Perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. O sentido do Evangelho de hoje pode ser resumido numa constatação e num conselho de Jesus. Vamos primeiro à constatação. No capítulo 8, Jesus diz assim: os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. A constatação de Jesus é um dado real, um fato. Os filhos deste mundo são mais dispostos à desonestidade, à corrupção, do que os cristãos à prática do bem. Os filhos desse mundo são hábeis para manipular as balanças, enganar o próximo, não têm escrúpulos em fazer uso da fraude. Aliás, essa é a primeira leitura da missa deste domingo, lá do profeta Amós, quando fala da fraude nas balanças, né? E quando essas pessoas se deparam com situações adversas, colocam toda a sua astúcia para se safarem das dificuldades. O administrador infiel do Evangelho que acabamos de ouvir. E assim garantir o seu futuro. E nós, não raras vezes, somos cristãos sem entusiasmo pelo Evangelho, sem ânimo para a virtude, sem criatividade para crescer no caminho de Deus. Astuto significa aquele que tem a lucidez de perceber a urgência de uma situação, a rapidez em encontrar uma solução e a coragem de tomar as decisões adequadas. No caso do administrador infiel do Evangelho, a astúcia consistiu que, ao surgir uma situação emergencial, desemprego, não ficou de braços cruzados. Parou para refletir, ponderou todas as possíveis alternativas viáveis, capinar, mendigar, e decidiu por uma solução, e levou essa solução a efeito com determinação. Pois bem, precisamos também nós cristãos sermos astutos e criativos, não para fazer coisas desonestas, mas para fazer o bem em qualquer circunstância. É bom destacar que Jesus não apresenta o administrador infiel e corrupto como modelo a seguir. Muito pelo contrário. Apresenta o administrador como exemplo de sagacidade, de astúcia. Porém, a esta astúcia que podemos chamar de mundana do administrador infiel, nós, discípulos e discípulas do Senhor, somos chamados a responder com a astúcia cristã. E o que é a astúcia cristã? É afastar-se dos valores que regem a lógica do poder e do consumismo, tais como a desonestidade,
a corrupção, a opressão, a extorsão, a fraude. Se afastar de tudo isso para viver segundo os valores do Evangelho. A astúcia mundana é caminho que leva ao pecado. Sem dúvida que é o caminho mais atraente. Já a astúcia cristã, por sua vez, exige um estilo de vida sóbrio, marcado pela honestidade, pela mansidão, pela justiça, pela partilha, pelo respeito ao próximo, mas também um caminho cheio, repleto de alegria, de criatividade e de entusiasmo. É um caminho mais exigente. Exige aquilo que o Papa Francisco tanto gostava de usar, um termo chamado parresia, que significa entusiasmo. Está cheio de Deus. Entusiasmo para testemunhar e anunciar o Evangelho. Talvez tenhamos que criar em nossas paróquias a pastoral do entusiasmo. Né? No segundo momento, vem um conselho de Jesus. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Está lá no versículo 13. Esse é um conselho. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não resta dúvida nenhuma que precisamos de dinheiro para viver com dignidade. Porém, o dinheiro não pode tornar-se uma obsessão em nossa vida. Quando isto ocorre, infelizmente, perdemos nossa liberdade, porque o dinheiro se transforma num ídolo, no Deus da nossa existência. A partir de então, o dinheiro provoca divisões, alimenta ambições desmedidas, endurece o coração, desumaniza, leva a oprimir os mais pobres e necessitados e, por fim, leva ao esquecimento e ao afastamento de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus diz lá no versículo 2, citando o administrador infiel, prestes conta da sua administração. Prestes conta da sua administração. Um dia também ouviremos esse pedido de Jesus. Que o dinheiro não nos escravize, não se torne uma obsessão em nossa vida. Que saibamos partilhar o que temos e somos com os mais necessitados e abandonados. É impossível ser fiel a Deus, que é Pai de todos, e ao mesmo tempo viver escravo do dinheiro e do próprio interesse. Com este conselho, Jesus ensina-nos a fazer uma escolha entre a lógica da corrupção, da opressão, da fraude e aquela da retidão, da mansidão e da partilha. Sejamos, portanto, criativos para evangelizar e fiéis ao Senhor na administração dos bens que nos foram concedidos. É isso que nos ensina o Evangelho de hoje. Criativos para evangelizar e fiéis na administração dos bens que nos foram concedidos, especialmente na partilha com os mais pobres. A Virgem Maria nos ajuda a escolher em cada ocasião um caminho reto, um caminho certo, encontrando a coragem de ir contra a lógica do mundo para seguir de fato Jesus e o seu Evangelho. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.